Olá, bom dia, bom sábado para vocês. Tá aí o aventureiro aí, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Eu confesso que eu não sabia que hoje tínhamos aí o programa dos aventureiros e que senão eu teria vindo com o meu uniforme, né, Tarzinho? Mas na verdade eu era para estar na igreja de Rio Marinho, mas acabou devido a uma situação lá, eles esqueceram do itinerário e eu falei, deixa eu aproveitar esse momento com a família, é tão raro, mas eu posso ir para lá? Mas o pastor não pode fugir da raia, não pode fugir do púlpito, nós estamos aqui, parabéns aos aventureiros, parabéns mesmo, nessa manhã especial de sábado, tá bem? E é bom a gente ver a igreja tão cheia, tão especial. Sabe, quando eu entrei na igreja, não havia muito em evidência clube de aventureiros. Na verdade, acho que nem tinha clube de aventureiros. Lá no início da década de 90. Desculpa a ignorância do pastor, mas eu não sei quando surgiram exatamente os aventureiros. Por favor, um líder de aventureiros pode nos falar. 2000, né? Por isso. Então não havia clube de aventureiros. Mas Deus tem guiado essa igreja de maneira tão especial que Ele pensa em tudo. Então surge o clube de aventureiros para cuidar dessa faixa etária, aí abaixo de 10 anos, e ter então uma instituição da igreja para esses nossos pequenos. De maneira que eu lamento não ter tido a oportunidade de passar por essa fase da igreja, sabe? De ter participado de liderança, de aventureiro, de ser aventureiro. O pastor não é pela a sua responsabilidade, eu sou aventureiro também, mas eu gostaria sinceramente de ter vivido esse momento. E eu fiquei pensando assim, a queima-roupa, o que a gente pode falar para os aventureiros e para os pais num momento como esse? E eu lembrei que a Bíblia, nós temos nas Escrituras dois grandes convites à lembrança. Dois grandes convites. O primeiro deles nós encontramos em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8. E qual é esse convite à lembrança que a gente encontra lá? Qual é? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o primeiro grande convite à lembrança que a gente encontra na Bíblia. E diga-se de passagem que parece que nós adultos, nós temos um déficit de memória maior do que as crianças, porque as crianças lembram, elas não esquecem facilmente das coisas. Se você faz uma promessa para um pequeno, tenha a segurança de que você pode cumprir, porque ele vai cobrar. Por isso que de quando em quando meus filhos, papai, você se lembra? Eles não esquecem realmente. O segundo grande convite à lembrança que a gente encontra nas Escrituras é mais para jovens, e nós encontramos aqui no livro de Eclesiastes. Lembra qual é esse convite? Lembra qual é? Lembra qual é o convite? Abre aí Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Dois grandes convites. O primeiro, Deus nos convida para lembrarmos dele, que ele instituiu o dia de sábado. O segundo grande convite à lembrança, capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Mas aí nesse momento a gente começa a perguntar, de que o homem precisa se lembrar? Um dos atributos que a gente encontra nas Escrituras falando do homem é traduzido através de uma palavra da língua original da Bíblia do Velho Testamento, Zacar. O que diz Zacar? Zacar significa aquele que se lembra. Aquele que se lembra.
Mas aí a gente pergunta, de que nós pais, falando primeiro aos pais, de que nós pais precisamos nos lembrar? Que as faturas vencem dia 10. De que nós temos que nos lembrar? De que a gente precisa separar um tempo na nossa agenda para levar a criança no domingo, né, irmã Dalva? Levar a criança no domingo para passear um pouco em algum parque de Vitória. De que o homem precisa se lembrar, afinal de contas? Onde colocou o cartão de banco? De que a gente tem que... A gente encontra na Bíblia vários convites à lembrança, mas de que nós, homens e mulheres, pais, precisamos nos lembrar? Na verdade, nós somos muito esquecidos mesmo. Alguns de nós, na verdade, não deveríamos nos chamar aqueles que se lembram, mas aqueles que se esquecem. Um dia desses, acho que já contei aqui para vocês, mas um dia desses, eu estava com a cabeça tão cheia, mas tão cheia de compromissos, que eu havia estacionado o meu carro ali próximo do Hospital São Francisco. Depois que resolvi algumas coisas, eu então rodei vários quarteirões, percorri vários quarteirões, tentando lembrar onde eu tinha deixado meu carro. E passei numa rua, e os olhos batendo no carro, e falei, o número da placa, por favor, não pergunta, eu nunca lembrei. Não sei o número da placa do carro, não consigo memorizar isso aí. Mas eu olhei a cor, parece o meu carro. Olhei, tinha um amassadinho assim na traseira, parece o meu carro. Cheguei mais perto, olhei para algumas coisas que estavam dentro do carro. Não é que é o meu carro? De que o homem precisa se lembrar, afinal de contas? De que nós pais temos que nos lembrar? O que é importante nos lembrarmos? Da data de aniversário da esposa? Eu às vezes preciso fazer um exercício mental para que eu não esqueça algumas coisas importantes, preciosas da minha vida. Ainda bem que a data de aniversário de casamento meu e da Elvia é dia 12, isso mesmo? Para garantir. Dia 12 de janeiro. Então é a época que a gente está de férias. Aí sempre me vem algumas coisas que me levam à lembrança. Mas o que nós, homens e mulheres, precisamos nos lembrar? Alguns de nós somos tão esquecidos, que na verdade não deveríamos nos ser atribuído a nós um título como aqueles que se lembram, mas aqueles que se esquecem. A minha esposa, por exemplo, perdoa, depois ela acerta as contas em casa, né? Mas que mulher esquecida. De vez em quando eu deixo algumas coisas perdidas dentro de casa. Ela pega, guarda, e depois então eu pergunto a ela, escuta, onde que está? Quem disse que ela se lembra? Ela guarda, então bem guardar, porque ela não lembra depois onde ela guardou. De que a gente precisa se lembrar? Abram as Bíblias de vocês no livro de Salmos, capítulo 78. Salmo 78. Salmo, capítulo 78. Vamos ler esse texto. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais,
geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Aqueles que se lembram, Deus deseja que nós contemos às futuras gerações os louvores de Deus, quem Ele é, quem Deus é. Só existe uma maneira daquele garotinho que estava aqui à frente querendo cantar. Só existe uma maneira dessas crianças que correm na casa de vocês saberem, conhecerem a Deus, é que nós não nos esqueçamos de contar às vindouras gerações quem é Deus, quem Ele é, o que Ele faz. Conta para os teus filhos quem é Deus. Conta para os seus filhos o que Ele é capaz. Quando, em que momento, antes deles virem ao mundo. Quando nós tivemos a primeira filha, antes de ter a primeira filha, nós começamos já a investir em materiais. E a Yasmin, a gestação dela ela era muito ativa, ela mexia, ela dava cambalhotas, parece que no útero materno, ela mexia muito. E quando sentávamos e parávamos, e a Elka, e de vez em quando eu com essa voz de taquara rachada, né, começava a contar as coisas, a gente sentia o bebê movimentar dentro do útero. Deus está dizendo para que a gente conte à futura geração quem é Ele, o que Ele faz, o que Ele realiza. Teu Deus é grande, conta para os teus filhos quem é Deus. Só há uma maneira dos nossos filhos desenvolverem uma imagem mental e espiritual de Deus positiva, é que nós transmitamos essa imagem a eles. Conta para os teus filhos quem é Deus. Conta para esses pequenos quem Ele é, que é um Deus grande, poderoso, um Deus magnífico, que faz coisas extraordinárias. Conta para as gerações quem é Deus. O salmista nos desafia: conta às futuras gerações quem é teu Deus. Aqueles que se lembram, esse é um convite de Deus à lembrança que nós temos perante os nossos filhos, uma responsabilidade que não pode ser transferida nem feita por procuração. Conta. Quando a Yasmin estava crescendo, aliás, ainda até hoje é assim. Os nossos filhos, eles precisam que um dos pais, e mais a esposa do que o esposo, gaste algum momento com eles antes de dormir, contando alguma história, às vezes lendo a lição. Tem que ter esse ritual, e eles ainda não desacostumaram com isso. Mas quando a Elka ficou grávida da segunda gestação, o Brian, e depois que ele nasceu, havia um desafio, porque ela tinha que dormir com a Yasmin, aliás, ela tinha que ficar com o Brian, e eu passei a ter que ficar com a Yasmin. E aí, quando me deitava perto dela, o que ela pedia? Conta uma história para mim. Conta uma história para mim. E eu comecei a contar para ela as coisas que Deus fez em minha vida. Comecei do início, quando eu era garotinho, da idade dela ainda, e minha família então comprou uma casa no fundo da igreja adventista, ou seja, o nosso terreno dava fundo com a igreja adventista, na divisa. E eu comecei a contar para ela: olha, filha, quando eu tinha menos que a sua idade, minha família morava no fundo da igreja, então eu ia para a igreja, ouvia as historinhas, ouvir contar do amor do Senhor, e aquilo ficou gravado na minha mente, filho. Eu ainda me lembro até hoje das histórias que eu ouvi lá. Eu falei para ela: olha, é Deus guiando a vida da gente, foi Deus que conduziu a nossa família, o vovô e a vovó, para então comprar uma casa no fundo da igreja, e ali nós tivemos a nossa primeira impressão. A cada noite, quando eu deitava ao lado dela, o pedido era um só: conta uma história para mim. A minha filha sabe de todo o meu passado.
Contei noite após noite daquilo que Deus fez, dos milagres que Deus realizou, das coisas que Deus fez na minha vida. Conta para os teus filhos quem é teu Deus. Diga para a nova geração o que Deus fez, o que Ele realiza, o que Ele é capaz de fazer. Sabe por que isso é importante? Por que isso é precioso? Porque hoje, mais do que nunca, essas crianças que crescem no nosso meio, elas são bombardeadas com a enxurrada de informações. As pessoas contam tudo para ela. As pessoas começam a falar tantas coisas para elas. Um dia desses, o meu garoto, brincando com a irmã que fica com eles na parte de manhã, e o Brian falava: olha, eu vou bater na sua cara. E eu me espantei, eu falei: mas filho, quem contou isso para você? Quem é que ensinou isso para você? É claro, nossos filhos, eles não estão imunes a influências externas, na escola, no convívio com outras crianças. Mas se a gente não fizer, se a gente não cuidar, se a gente não preparar um alicerce, outros prepararão e irão formar caracteres na mente dos nossos filhos que vão moldá-los, e vão estragá-los, e vão comprometer o futuro deles, vão comprometer a felicidade presente e a felicidade futura. Conta para os seus filhos quem é teu Deus, os louvores de Deus. Deus fez alguma coisa grande, conta para os teus filhos quem Ele é. Não perca essa oportunidade, não perca. Senão nós vamos lamentar em algum momento, nós vamos chorar no futuro. É claro, é verdade, às vezes pode acontecer de que você vai fazer isso, e ainda assim os filhos vão se extraviar, porque chega um momento na vida em que eles terão a livre escolha, terão a responsabilidade de escolher. Mas pelo menos nós teremos feito a nossa parte. Pelo menos nós teremos cumprido a missão que Deus confiou a cada um de nós nessa vida, de contarmos à vindoura geração os louvores de Deus, quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer. É por isso que o salmista insiste, é por isso que o salmista desafia cada um de nós. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E aí a gente se pergunta: mas o que é que pode absorver e guardar no seu subconsciente uma criança dessa idade? Mais do que você imagina, mais do que você é capaz de pensar. As crianças são capazes, nessa fase, de absorver coisas tão extraordinárias, tão profundas, que às vezes nós duvidamos. Hoje, as crianças que crescem hoje, elas crescem na era digital. É a geração Y, ou geração X. Eu não me lembro, veja só como a gente esquece as coisas. Essas crianças têm uma capacidade tão extraordinária, tão absurda de absorver coisas. Outro dia desses eu via um garoto, acho que menor do que o Brian, e ele com um aparelho desse, está vendo como a gente esquece? Com um iPhone. E esse garoto entrava em sessões lá do aparelho. Eu fiquei impressionado olhando, mas como que ele, então, com a rapidez, dedinho para lá, aquele dedinho para cá, e meu Deus. E se a gente, agora você imagina, você pensa, se a gente tira tempo para essas mentes tão poderosas absorver a palavra de Deus, nutrir com a palavra de Deus, o que eles podem ser? O que eles podem ser? O que eles serão capazes de ser se a gente tira tempo para moldar essa mente em branco
prepará-la para ser uma pessoa que vai louvar a Deus, uma pessoa que vai bendizer o nome de Deus, que ela pode ser. Mas sabe o que mais me preocupa? Como pastor, sinceramente, sabe o que mais me preocupa? Nós não estamos formando uma futura geração para conhecer a Deus. Nós não estamos preparando uma futura geração para conhecer a Deus. Agora no mês de julho, quando a gente esteve estudando um pouco lá em São Paulo, o professor da ENDA nos trouxe algumas informações a nível de igreja que me deixou extremamente preocupado. Talvez vocês não saibam disso, mas a igreja adventista na América do Norte, ela está num processo de declínio institucional, por uma razão. Lá nós não temos, na igreja adventista na América do Norte, nós não temos uma igreja jovem como nós temos aqui. A igreja lá, em grande medida, ela esqueceu de fazer novos discípulos. Ela esqueceu de preparar uma nova geração. Ou seja, os membros estão morrendo e envelhecendo, e uma nova geração não está se levantando. Eu tenho me preocupado extremamente. E o processo natural de uma igreja, é ela nascer, se desenvolver e se reinventar. Porque se ela não se reinventar, ela entrará em declínio. Ela irá em declínio. É o que aconteceu, o que está acontecendo na igreja, na Europa e na América do Norte. A igreja está em declínio. Mas como se reinventar? Como se reinventar? Tentar de alguma maneira contextualizar a igreja, as crianças também. Tentar de alguma maneira contextualizar a igreja às necessidades das crianças. É verdade, a gente tem aqui Clube de Aventureiros, que bom que temos pensado nessa fase, mas talvez a gente possa ir além, talvez nós podemos fazer mais, e especialmente dentro dos nossos lares, especialmente no contexto da nossa família. Talvez nós não estamos preparando uma geração de adoradores dentro das nossas casas. Não estamos preparando uma geração de novos líderes, novos crentes, novos anciãos, novos diretores de escola sabatina, novos pastores. E se não fizermos isso, nós não podemos prever o que será o futuro dos nossos filhos daqui a algum tempo. Aqueles que se lembram, aqueles que não se esquecem. Conte aos seus filhos quem é Deus. Diga para a nova geração os louvores do nosso Deus, as coisas que Ele faz. Ensine-os. Ensine-os não apenas na teoria, não ensine-os apenas com base na retórica, mas ensine-os com a sua própria vida, para que os seus filhos, para que essas crianças que estão aqui tenham a alegria e a motivação de dizer: eu quero ser como o papai, eu quero ser como a mamãe, eu quero ser como o ancião da minha igreja, eu quero ser como a diretora de escola sabatina da minha igreja, eu quero ser como o líder de jovens da minha igreja. Nós precisamos formar uma nova geração de adoradores, e esse é o momento, não é amanhã. Essa é a hora. Nós não teremos outro momento na história desse mundo, porque Jesus vai vir, Ele vai voltar, e as gerações que vai receber a volta de Jesus precisam ser preparadas hoje. Aos aventureiros, nada de desbravadores, aos aventureiros, a direção do grupo de aventureiros. Eu acho que hoje vocês estão fechando a programação do ano, né? Fechando a programação do ano. Não é coisa fácil, não é coisa simples dedicar-se a essa faixa etária tão carente, tão especial, né?
São noites mal dormidas, algumas, muitas vezes vocês têm o desafio de lidar com seres que não têm tido às vezes uma base satisfatória no ambiente doméstico. Vocês precisam colaborar, vocês precisam ajudar. Que Deus renove as forças de vocês, viu? Não desistam, não desistam. Porque a geração que vai, se Jesus não voltar, a geração que vai guiar essa igreja, que vai dirigir essa igreja e que vai receber a volta de Jesus, poderão ser eles. Mas se falharmos, falharemos completamente. Mas se nos dedicarmos, junto com eles, nós poderemos um dia celebrar e louvar o nome de Deus, porque nós cumprimos o nosso papel, realizamos a nossa missão. Deus abençoe vocês, viu? Mila, Reis, cada um de vocês. E anime as forças. E pais, queridos pais, pais da minha igreja, façam o melhor que vocês puderem. Façam o melhor que tiver ao alcance de vocês, para que a nova geração conheça Deus. Lembre que esse Deus existe, que Ele breve vai voltar. Deus nos abençoe e nos bendiga o nosso desejo de oração. Amém. Só para lembrar, antes da gente fazer o encerramento, hoje o irmão Vilmar, hoje não, ontem, né? O irmão Vilmar completou 60 anos de idade. Cadê ele? Oi? Onde está? 60 anos de idade. O Gleison conseguiu, agora recente, a efetivação do trabalho da igreja, comissionado. E o Paulo Ricardo, o contrato dele acabou ontem, mas agora ele foi admitido lá, graças a Deus. O Paulo Ricardo também é um novo aluno da FAMES, aprovado, né, Paulo? Aprovado, louvado seja Deus. E a Jéssica, que eu me esqueço às vezes, confundo com a Verônica. A Jéssica, ela concluiu o curso de nutrição, a nova nutricionista da igreja de Belo Horizonte. Louvado seja Deus, que Deus seja louvado através dessas conquistas de vocês. Regional, da região Uber, eu falo que a minha regional é uma mãe, está sempre nos apoiando, nos ajudando, e a gente quer agradecer a sua presença aqui hoje. Ela se desdobrou na igreja dela para estar aqui com a gente quer agradecer a sua presença. Bom dia, igreja! Bom dia! Eu só quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá trabalhar com criança, parabenizar este clube de aventureiro, que é um clube que trabalha verdadeiramente para honrar o nome do Senhor. Amém. Eles querem ganhar, mas eles querem ganhar o céu também. Amém. E é por isso que eles trabalham com muita garra. Eu tenho certeza que a igreja conhece o trabalho deles, não precisa falar. É um trabalho bonito, um trabalho de vencedores, e venceremos com Jesus. Gente, realmente a gente trabalha pouco, mas tudo acontece graças a vocês. A igreja está acompanhando a gente. Nossos amigos, a gente teve um concurso, né, de Jonas do Grande Peixe, lá da Venturinha, que a menina postou uma foto. Olha lá. Aí nesse concurso a gente ganhou. Infelizmente não deu para colocar a leitura de pessoa. Aí deu para a gente estar apresentando ela para vocês. Também nosso portal, mostra aqui, o portal por fora. Já falta o nosso portal também. Os meninos foram na quinta-feira lá, volta às 3 horas da manhã, eu dormi, 6 horas da manhã estava em pé de novo na sexta. E o portal foi acabado na sexta-feira, mais ou menos à noite, assim. Mas graças a Deus lá ficou bacana, foi muito bom. Tem 2 andares, a Joyce está lá em cima, na foto. O Kim que foi responsável por fazer o portal, o Vitor também passou a noite lá com a gente, o Brinco foi, a Tinaldo foi.
Então foi muita gente, então a gente sozinho não faz nada. Então a gente quer muito agradecer a cada um de vocês. O Wilson foi fundamental para fazer a baleia. A ornamentação externa da baleia está embaixo, eles pontam lá em cima. A gente até pendurou ele no alto ontem à noite, só que a bola da maior de cima estourou. Aí 11 horas da noite, no fim, você chega aí, Simone, muito obrigado, foi a única responsável por esse bolo, ele está lá no alto. Então a gente só realmente quer muito agradecer. Esse ano, como no começo eu falei, foi uma noite diferenciada, né? Foi 4 anos de diretoria, né? 2 casamentos. Então imagina como que foi a correria. Então acabou o casamento, também a diretoria, e agora a gente está aqui agradecendo a Deus. Então é muito motivo para agradecer. Essa coluna aqui foram atividades que nós fizemos lá na diretoria. E cada atividade que era feita, a primeira aqui é feira de saúde, a segunda é de fazendinha, essa do meio, disciplina, que foi a última. As atividades que nós fizemos são aquelas ali, ó, na água, em grupo, em dupla, individual. Para vocês que não fazem, nunca fizeram, isso parece que é um simples, não se importa um pouquinho, mas para eles, para nós é muito significativo. E cada conquista, cada pequena conquista dessa daqui, a gente dá muito valor, a gente sofre muito, a gente corre muitas ganas e eu descobri que os outros povos acham que nós somos ricos. Eu achei isso muito engraçado. A gente sabe a nossa realidade. E por a gente correr atrás, por a gente ganhar, por a gente juntar mentes que trabalham, dão o seu melhor, eles pensam que nós somos ricos. Nós somos ricos às bênçãos de Deus, de pessoas que se dispõem a nos ajudar. E a gente quer agradecer a cada um de coração que se envolve diretamente e indiretamente, aos pais que nos apoiam, que dão o seu melhor, que deixam de fazer uma atividade que está conosco, e a Deus, em primeiro lugar, que nos capacita a acreditar. Só esquecendo, esse troféu aqui, a participação da diretoria, todos ganharam, e domingo agora foi entregue o troféu, né? E a gente agora não é 5 estrelas mais, né? Agora o máximo 7 estrelas, e como é glória de Deus, a gente é 7 estrelas, aí o nosso troféu. Então, acho que é um trabalho conjunto, né? Diretoria, aventureiros, pais, principalmente vocês, igreja. Obrigado. Uma saudação, gente. Então, a gente. Vou tentar falar, tá? Não é que eu tô igual já imitar ele, não, só porque realmente. Eu vou tentar nem falando aqui, ó. Agora que depois de 5 anos, o Elcio, acho que 3, eles vão saindo. Pede de um lado, pede de outro. A gente sabe que eles vão estar ajudando quando a gente precisar de ajuda, porque a gente se desliga, mas não totalmente, a gente consegue. Eles vão fazer falta, mas a gente sabe que não precisar dos esforços. A gente queria dizer para vocês, olha, o senhor não está passando bem, não está teve viajando, está passando mal a semana toda, não está legal, está ali se segurando, estou indo para ir embora, para descansar, para se cuidar, mas a gente quer agradecer de coração a você, a cerimônia, dizer que tudo que vocês fizeram, Deus vai trabalhar nele e na hora certa a recompensa vem. Se não vier aqui na frente, vai ir para o céu. Por favor, não se preocupem. A gente queria convidar toda a direção do Grupo de Aventureiros para virem aqui à frente nessa última oração. Chega aqui, Joel. Se você não está 100%, mas em nome da igreja, que eu acho que se cada um deles pudesse falar com vocês, eles falariam. Em nome da igreja de Bela Aurora, a gente agradece por tudo aquilo que vocês fizeram durante esse ano, viu? Pedimos também desculpas, porque eu acho que muitos de nós poderíamos ter ajudado vocês mais, tá certo?
talvez não ajudamos. Mas louvado seja Deus mesmo, por tudo aquilo que vocês fizeram, por cada suor, por cada lágrima, por cada doação de vocês. Eu queria nesse momento orar junto com a igreja, pedindo que Deus abençoasse vocês e esse clube que estão aqui. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Querido Deus, nosso soberano Pai, esse grupo que está aqui, Senhor, tem sido uma força para os pais da igreja, porque numa fase tão especial da existência, que é essa fase da infância, Senhor, esses homens e mulheres que tem aqui na frente, e alguns deles nem pais são, mas no coração eles adotaram essas crianças como seus filhos, fazendo o melhor que eles podem, Senhor, para formar caracteres na mente infantil, para que eles aprendam a amar a Jesus agora e continuem amando a Jesus amanhã. Senhor, por favor, renova as forças desses que estão aqui, que a cada dia o Senhor possa, à medida que eles estão cuidando dessa instituição tão importante da tua igreja, que é o Clube de Aventureiros, que o Senhor também cuide com carinho das necessidades deles, da família deles, dos afazeres deles. Bendiga, Senhor, a cada um desses líderes que estão aqui. Bendiga também a cada pai, cada mãe, aos tios e a igreja que está aqui, para que de alguma forma, ó Deus, seja também um braço que sustenta essa instituição da igreja chamada Clube de Aventureiros. Agora despeça-nos com a tua paz e agracia-nos, ó Deus, com o teu abraço de misericórdia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O clube vai sair primeiro, pode ser? E aí então vocês receberão os cumprimentos dos irmãos e dos amigos.